Separaram as suas águas fluidificadas? Espero que sim. No final faremos as vibrações. Então, nesse momento, convido a todos para que se sentem confortavelmente, fechem os seus olhos, fiquem em uma posição agradável e que assim possamos serenar a nossa mente, acalmar os nossos corações, respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo. E que assim nós possamos nos acalmando, nos tranquilizando, nos conectando com a espiritualidade maior presente, com os nossos irmãos do alto. Saudamos o nosso mentor individual, nosso querido amigo, anjo da guarda, irmão que nos protege, que nos guarda, que nos inspira todos os dias. Nos ligamos aos mentores da nossa casa, aqueles guardiões do nosso lar, os mentores de cada uma das pessoas que moram com a gente, esses amigos que tentam nos manter harmonizados, equilibrados, para que a nossa fortaleza, a nossa casa, sempre seja um ambiente para que possamos nos restaurar. Nos ligamos também aos espíritos amigos que nos guiam através do Espírita Soul, por meio das inspirações, do Evangelho, das postagens semanais, que nos lembram dos assuntos relacionados ao qual nós tratamos no domingo anterior. E assim, conectados com toda essa rede de espíritos e conectados entre nós, vamos convidando para que possam, desde o portão de entrada das nossas casas, possam ir limpando, higienizando, retirando todas as negatividades, os índios Itapurãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, esses irmãos designados para o trabalho da limpeza, que possam retirar de qualquer forma os pensamentos, miasmas, queimando tudo com seus incensos, purificando com suas ervas, deixando todos os ambientes muito limpos, agradáveis, preparados para este Evangelho. Nos ligamos a Ricardo, pedimos que ele designe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, que possa guardar e proteger não só agora, mas durante toda a semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa envolvida numa cúpula protegida. E no alto dessa cúpula a gente visualiza um farol bem luminoso, para que a espiritualidade saiba que ali naquele ambiente acontece neste momento o Evangelho no lar. Que se possa fazer presente através dos espíritos, irmãos, amigos, trazendo também os companheiros necessitados da palavra, dos aprendizados, assim como nós. Agradecemos aos veneráveis do espaço, o Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos ligando aos apóstolos, aos primeiros cristãos, esses irmãos dedicados à divulgação do Evangelho, da palavra, dos exemplos de Cristo, que tiveram sim suas dificuldades, suas humanidades expostas e que servem de exemplos para nós, assim como Paulo, assim como Maria de Magdala, na sua transformação, dedicados no ideal cristão, na sua evolução espiritual. E assim nos ligamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, sentindo sua presença, o seu carinho, o seu afeto,
E ela nos liga e nos guia até o nosso Mestre Jesus. Agradecidos por estar conosco no nosso dia a dia, por estar nos Evangelhos, por Ele fazer parte da nossa vida, e que nós possamos estar atentos a Ele, às suas palavras, aos seus exemplos. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos neste momento, por termos saúde, por termos a nossa família, pelas oportunidades, por tudo que somos, mas que em verdade te pertence, Pai. Somos gratos e dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Espero que todos estejam bem. Boa noite para a galera que está chegando aí, chegou durante a preparação. Boa noite para o Laurindo. É isso aí, gente. Hoje vamos falar sobre a paciência. Paciência. Quem tem paciência aí, levanta a mão. Vai ser difícil, hein? Acho que de todas as virtudes que nós precisamos trabalhar, a paciência talvez seja a mais complicada, a mais difícil, principalmente nos dias de hoje, nesses dias que nós vivemos tão acalorados, em discussões, com tanta falta de paciência. Talvez esse seja o momento da nossa geração que precise mais dessa virtude, mais trabalhar essa virtude. E talvez nós vamos entender como e por que trabalhar exatamente aqui, na nossa liçãozinha de hoje. Então tá aqui, quem vai trazer é um espírito amigo. Havre, 1862, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem for acompanhar. Olha, tia Márcia, eu não sou paciente. Eu acho que depende, todos nós, temos momentos em que nós não temos paciência, momentos em que nós temos paciência. E tem momentos em que a gente fala assim, nossa, como que eu não era paciente com isso? E hoje a gente supera isso. E acho que isso é natural para todos nós. A partir do momento que a gente fala que não quer mais determinada atitude, que determinada atitude gere reflexos na gente, a gente adquire essa paciência de forma ou por amor ou pela dor. A maioria das vezes é pela dor e por amor nós vamos nos transformando. E isso acontece para tudo. Então é curioso quando a gente às vezes fala assim, nossa, eu sou paciente, eu sei que eu sou paciente. Pode aparecer a situação que tiver e eu vou ser paciente. Mas aparece uma situação que a gente nunca viveu antes. E o que acontece? Se ela mexe conosco, a gente vai entrar num embate pessoal, um conflito. E se isso vai gerar uma impaciência na gente, vai acender aquela luzinha lá. A questão é, quanto de trabalho eu vou ter para obter essa paciência? Eu preciso entrar, porque se é uma coisa que não acontece muito pouco com a gente pode ir colocando embaixo do tapete. Na verdade, a gente pode ir empurrando com a barriga. Por exemplo, eu podia ser impaciente no trânsito. Vai passando os anos, eu fui adquirindo paciência. Não é o caso, tá, gente? Mas é um exemplo. Consegui ter paciência. Ou então, eu adquiri pela dor numa situação. Entrei num conflito no trânsito, tive uma oportunidade não, tive um risco de morte. Sei lá, briguei com alguém, a pessoa me ameaçou com uma arma. Aí eu fiquei mais medroso, mais cauteloso.
E aí eu arrisco e evito o embate. E aí eu aprendo forçosamente a ter essa paciência. É uma forma. Então assim, depende muito de como nós estamos, de como o nosso emocional está. Mas enfim, vamos para a nossa leitura e depois a gente disserta sobre o assunto. Item 7, então, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Aqui ele fala, como em várias outras partes deste capítulo ele acaba trazendo, eu até trouxe a Gabi para falar disso em um certo momento, né? Sobre a gente ter um cuidado para não romantizar a dor. Em vários momentos desse capítulo se fala da importância da dor para que nós consigamos aprender e evoluir. Não é isso? Em vários momentos ele fala isso. Que a gente tem que compreender a dor, mas ele não fala em momento nenhum que a gente não deve sofrer com a dor, que nós devemos esconder isso, que essa dor tem que ser maquiada. Em momento algum ele fala isso no Evangelho, mas nós devemos tomar esse cuidado quando a gente fala, até porque nós estamos num mês onde se fala muito sobre saúde mental, né? O Setembro Amarelo é um mês de muito cuidado com a vida, então a gente tem que valorizar isso e entender. Aqui quem fala sempre é um espírito talvez mais evoluído que nós, para trazer uma mensagem como essa, e para esses espíritos, eles já compreendam essa questão da dor. Isso não significa que nós precisamos, ou que nós não precisamos, melhor dizendo, não chorar, não sofrer. Faz parte do processo. Se a gente guarda isso, o nosso sofrimento acaba sendo maior, né? A gente entra em outros processos de dor. Mas aqui ele explica o sofrimento no geral, e é o que a gente vai entender, está completamente ligado à paciência. Então ele fala para a gente dar glória pela dor, né? Glória a Deus pela dor. Mas a gente tem que entender que não é assim, estou sofrendo. Não, é o que a gente já conversou, né? Tudo tem que ter equilíbrio. A gente merece e precisa entender e sentir essa dor, justamente para que a gente tenha os aprendizados. Então que a gente não romantize a dor, extremamente importante. Sede pacientes, pois a paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Aí já faz uma conexão, né? Paciência com caridade. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Então olha que complexo. Então ele transforma a paciência em um mecanismo para que a gente suporte a dor. Ok. E ele traz um outro ingrediente. Se você suporta a dor, se você consegue suportar ela, entendê-la, nesse suportar se desentender, tá? A gente consegue entrar num outro processo, ou melhor, precisa entrar num outro processo, que é o processo do perdão. Que é o que justamente vai fazer, talvez, uma limpeza na nossa alma. Né? Porque a gente pode sofrer, lembrar e não esquecer. E aquilo fica, né, remoendo dentro de nós. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Então, cada lugar que a gente está, em vários ambientes que a gente frequenta, a gente tem essas alfinetadas que nos ferem. Como eu falei, em cada lugar que a gente está, em cada situação que a gente convive, talvez ali a gente tenha um sofrimento diferente. E a forma que eu vou suportar esse sofrimento vai ser de acordo
com o meu estado naquele momento, se talvez seja mais fácil ou talvez mais difícil. Então cada um não vai ter uma regra geral. Isso para mim, imagine para cada um de nós. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Ele volta lá para cima, na questão da dor ser uma bênção. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então ele fala para a gente ter uma mensagem, um pensamento de otimismo, que a gente sempre seja otimista, mas a gente volta, estamos na terra, as coisas materiais puxam a gente para baixo. É muito mais difícil a gente conseguir levantar a cabeça do que a gente ficar para baixo. Então, quando acontece alguma coisa que a gente não espera, a gente cai. É natural que isso aconteça. A gente pode conseguir depois suportar isso e levantar a cabeça, mas tem todo um processo para isso acontecer. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-nos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É que ele faz um paralelo com Jesus, bem complexo até para a nossa realidade, né? Porque ele fala que Jesus é nosso modelo, ok? Só que ele traz que Jesus, ele não tinha nada para espiar, ele veio em missão, né? E mesmo assim suportou tudo que ele suportou, né? Mesmo sem nada para ser acusado. Só que Jesus era outro nível, né? Então assim, a comparação é até injusta com nós réis mortais. Fica o exemplo, né, de se Jesus conseguia ou conseguiu passar por isso, que nós também consigamos. Mas que possamos, né, naturalmente compreender que, se não acontecer, paciência faz parte do processo de maturidade, de evolução. E aí, esse capítulo é curtíssimo, ele já acabou. Se vocês forem ver, o capítulo não, né, o item. E na semana que vem a gente vai falar sobre resignação. Então é um tema super conectado com o de hoje. E aí vamos para as nossas obras complementares, que elas são ótimas. Ô Brunão, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre a paciência, fique à vontade, tá? Assim como o nosso amigo Glauco, psicanalista aqui, fez um comentário. Amo o Espiritismo, sempre faço Evangelho no lar. Seja bem-vindo então, viu, Glauco? Pode acompanhar o nosso, se quiser, a mensagem Paciência de Joana de Ângeles, ele cita. Ah, que bacana, não sei, você sabe de que obra que é? Porque depois a gente pode dar uma pesquisada, trazendo na nossa semana, nas postagens. Toda dor tem uma mensagem, muitas doenças são psicomáticas. Exatamente, Joana de Ângeles reforça isso muito, e é extremamente importante a gente ter essa consciência, né, de que as doenças elas são provenientes do nosso espírito, elas se refletem no nosso corpo. Caridade, conforme ensina Jesus, é BIP, benevolência, indulgência e perdão. Ótimo, Glauco, muito bom. É isso aí, gente. E aí, cara, olha que muito legal. Só esse item de paciência, vou mostrar, olha quantas bibliografias, referências bibliográficas, estou bem hoje, hein? Bibliográficas tem aqui, tem um monte. Eu selecionei algumas, não vou ler todas inteiras, mas é bastante relevante. Então, assim, vou trazer só algumas passagens rápidas daqui e a gente vai para as nossas leituras, que elas são bem ricas. Então, aqui, vamos voltar. Então, especificamente, esse capítulo fala sobre... Ele é meio que um conglomerado, né? Fala da paciência, mas não da paciência no dia a dia. Ele dá um abraço. Paciência relativa à dor. Paciência relativa ao sofrimento, num geral. E aí a gente vai acabar fazendo correlações na nossa rotina, no nosso dia a dia. Boa noite aí para o nosso amigo Poeta da Paz. E aí a gente vai perceber aonde a gente precisa de paciência. Só que a gente fala de paciência e esquece exatamente do que o item traz. A paciência ela é necessária,
porque em algum momento, se a gente perdê-la, o que vai acontecer? Ela vai nos gerar dor, vai nos gerar sofrimento. E como que a gente se livra disso? Então assim, a paciência, ela é um pré. A lição, ela é justamente para que você se prepare, para que você adquira essa paciência e para que na hora da dor e do sofrimento você consiga exercê-la com serenidade, com tranquilidade e sair dessa situação. Então assim, ela é um ingrediente, ela acaba sendo uma ferramenta para que a gente suporte a dor, suporte o sofrimento e consiga superar as situações que nos geram tudo isso. Vamos a alguns exemplos? Em casa, relacionamentos difíceis, pai, mãe, irmão. Se a gente usar a ferramenta paciência, aí a gente talvez consiga, com o tempo de cada um, ter um relacionamento melhor. Talvez não tenha o relacionamento que a gente queira, mas pode ter um relacionamento melhor. Vai depender do quanto eu estou disposto a dedicar dessa paciência. Meu trabalho, pessoas que gostam de complicar a nossa vida, né? Pessoas que gostam de cutucar a gente, que gostam de colocar a gente em situações desconfortáveis. A mesma coisa. Deus, dai-me paciência. Quantas vezes a gente não fala isso? Ou então a gente está numa situação colocada por nós mesmos. Sei lá, estou enfiado numa dívida, que eu perdi o controle das minhas contas e não estou conseguindo sair. Paciência. Como paciência? Paciência para poder pensar fora da caixa e entender como que eu posso sair dessa situação. Então a paciência acaba sendo esse ingrediente rico demais. A paciência é um remédio que ameniza as nossas dores. Ela nos proporciona a serenidade capaz de fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de dádivas, né, de possibilidades, de compensações, que a espiritualidade, que o Pai, né, Deus estão sempre amparados. A gente esquece, mas eles estão sempre lá. Então, usa essa ferramenta para uma conexão, né, para que a gente consiga ter as melhores ideias, os melhores insights. Quando a gente está nervoso diante de uma situação difícil, a gente não consegue pensar fora da caixa, como eu falei, e resolver situações. Isso serve para dificuldades no nosso trabalho, não de relacionamento, mas de criatividade, né, ou para resolver ou para ter soluções para determinadas coisas que nos são colocadas, desafios que nos são colocados. Paciência. Se acalma, para um pouquinho. Muda um pouco o foco. Sei lá, a gente está fazendo a mesma coisa sentado na cadeira, tentando resolver e a gente não consegue achar a resposta. Sai daquilo, vai tomar um café, vai no banheiro, vai tomar um ar, vai conversar com pessoas. Sei lá, vai se isolar, vai fazer uma prece, vai meditar. Tudo isso é ferramenta usando a paciência, porque se a gente não tivesse paciência, a gente estaria ainda tentando resolver aquilo, ia estar com aquele negócio na cabeça e não ia conseguir solução nenhuma. Então essas energias emanadas da espiritualidade, de Deus, elas auxiliam para que as nossas dores passem ou sejam menores, menos significativas, suportáveis, mesmo que elas nos afetem. A Zana Vasca comentou aqui, cada vez que pedimos, ele nos coloca situações onde precisamos exercitá-la. Na maioria das vezes, não percebemos isso. É exatamente. Vou trazer aqui os textos complementares e todos eles são ótimos. Depois a gente pode trazer também as pesquisas, os comentários que a galera trouxe no nosso
nos nossos stories. Olha que legal, o título desse tema, desse texto, é Ano Novo. No Ano Novo, o que a gente faz? A gente faz promessa, né? A gente faz planos. Tem um monte de coisa que a gente faz na virada do ano. E o texto fala o seguinte: chegaste no final do ano, apesar de nós não estarmos, né, vale para todos os dias. E traz o coração carregado de angústias. Às vezes não teve um ano bom. Quem teve um ano bom em 2020? Né? Muita pouca gente teve um ano bom em 2020. Sob o céu iluminado pelos fogos de artifício e ao embalo das canções festivas, fica difícil, às vezes, a gente evitar lembranças infelizes, que podem vir através de um ente querido que faleceu, de um familiar que está mergulhado em atitudes irresponsáveis e o levaram para determinadas situações, de um filho nosso que não dá atenção ou que é indiferente ao nosso carinho, de um parente que adquiriu uma enfermidade, uma doença que não tem cura, de um amigo que está jogado aos vícios e que você vê a pessoa chafurdando ali naquela situação, de um amigo que está só, atirado ao abandono, depressivo, que por qualquer motivo tenha se colocado em uma situação como essa. Se lembre de cada instante de dor entre sorrisos e abraços. E é difícil a gente conter o soluço da saudade e da aflição. A gente lamenta as ausências, chora por aqueles que se levantaram contra a gente, sofre pelos que não entenderam aquelas atitudes mais nobres que tivemos. A gente sente o punhal da amargura cortando a nossa alma. Mas vislumbrando esse ano novo, uma nova etapa pode chegar. Mas pode também ser uma nova etapa de desilusões e sofrimento. E isso pode nos levar a um sentimento de tristeza. Mas apesar das provocações que a vida, essa vida de provas e expiações nos reserva, que nós possamos enxergar cada dia como um ano novo, como uma nova oportunidade, uma oportunidade renovada de aprendizado, de experiência. E mesmo que os nossos olhos estejam vermelhos do choro, que os nossos ombros estejam pesados, que as nossas mãos, mesmo trêmulas de cansaço, de angústia, que o nosso corpo esteja cansado, que a gente consiga se armar na fé, em Jesus, na coragem, que a gente busque nele a inspiração, o apoio, que a gente não se permita enterrar e colocar os nossos pés fora do caminho do bem. Que tenhamos, acima de tudo, paciência, não com os outros, conosco mesmo, para que nós não percamos a calma. O que a música do começo traz? O que a música traz no refrão? Deixa eu voltar lá. Fecha não. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Né? Olha a ligação do espírito e da matéria, que legal. Eu sei que a vida não para. Então, que a gente saiba colocar essa calma na hora certa. Reconhecendo as nossas limitações, para que não falte o quê? A tolerância. E assim que a gente consiga perdoar os nossos momentos de fraqueza, não perdoar nos outros, os nossos momentos de fraqueza, para que nós não fujamos à benevolência. Ajudando a nós mesmos, nós ajudamos também aqueles que estão à nossa volta, amando e servindo, compreendendo e perdoando,
na certeza de que todo gesto de doação é, na essência, auxílio para quem? Para o próprio doador. E a cada novo ano, a cada dia, que nós possamos fortalecer a nossa esperança em Jesus, deixando que a voz meiga e amorável do Mestre Divino te repita ao coração ansioso palavras inesquecíveis. Amai-vos uns aos outros como vos amei. A gente fala muito do Evangelho. O Evangelho é uma ferramenta maravilhosa para o nosso dia a dia. Ensinamentos riquíssimos. Para quem são os ensinamentos? A paciência é para quem? Para eu aplicar nos outros? Para eu enxergar como os outros são e ter essa tolerância? Também. Mas o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. O Evangelho é para ser aplicado em nós, para a nossa consciência. Não só para eu tentar aplicar no outro. Quando eu absorvo aquele aprendizado, tudo à nossa volta fica mais fácil. A árvore era alvo de várias agressões e estava exposta a muitos perigos. As formigas que transitavam nos galhos, as lagartas que habitavam as extremidades, os insetos que sugavam a sua seiva, os pássaros que bicavam o seu tronco, os cupins que viviam nos arredores, os temporais que sacudiam ela com fúria, os ventos que açoitavam os ramos, o granizo que em determinada época machucava a copa, o sol abrasador que castigava a folhagem, os raios que eram ameaças episódicas. Entretanto, a árvore resistia a tudo, porque tinha raízes fortes, fincadas na terra. E apesar das agressões, de tantas agressões, era pródiga de sombra e de frutos. Algo aparentemente acontece parecido na reencarnação. Espíritos endividados como nós, muitas vezes renascemos em famílias, ambientes problemáticos e somos alvos fáceis de ataques de parentes, de colegas de trabalho revoltados, pessoas que têm inveja da gente, um familiar às vezes desonesto, um conhecido explorador, uma pessoa que é agressiva, alguém violento. Contudo, a semelhança dessa árvore no campo, é preciso resistir às agressões com paciência, nutrindo as raízes do sentimento na terra firme do Evangelho, a fim de que sejamos sempre o exemplo vivo da paz e da caridade. Esse conto chama-se Resistência. E aí, tem umas passagens de Emmanuel fantásticas. Eu não vou trazer o texto na íntegra, mas eu separei aqui uns pedaços maravilhosos. No livro... Vamos lá. No livro da Esperança, de Chico Xavier, Emmanuel traz a seguinte mensagem chamada Nos Domínios da Paciência. Olha só o que essa mensagem diz. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Ou melhor, só lamuriando. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis. Supomos que paciência é deixar tudo como está e ver como fica. Tem sentido, não tem? Não vou me envolver com isso. Deixa rolar. Não deixa de ser uma forma de ter paciência. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, olha a referência que legal. Células orgânicas, quando ocorre um acidente num veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea enquanto isso lhes é possível.
Então, estamos gripados, o que o nosso sistema defensivo vai fazer? Vai se armar para tentar manter o corpo saudável. Vegetais humildes, devastados no tronco, assim como a história da árvore, não renunciam à capacidade de resistência e, enquanto dispõem das possibilidades necessárias, enquanto conseguem, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Paciente não é conformismo, é reconhecimento de dificuldade, com a disposição de que afastá-la sem uma atitude extremista. Nem deserção da esfera de luta, nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Equilíbrio. Sejam como sejam os entraves e provações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Lembra aquele tempo que a gente precisa? Nós temos em nós as soluções. Se elas não chegam naquele momento, a paciência vai nos ajudar a obtê-las. Jesus, paciência no fundo, resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Nem sempre os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora ele suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente ele preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. E para a gente encerrar, uma outra passagem também de Emmanuel, que está em outra literatura, chama-se Caminhos de Volta, é o livro, Paciência e Caminho é o texto. Emmanuel diz o seguinte: paciência é passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. Quando num carro em movimento, sabes com clareza que em muitas ocasiões é necessário que venhas a pensar por ti e pelos outros. Então, quando nós estamos dirigindo, nós estamos até alertas, atentos a tudo que está acontecendo. Nós não dirigimos por nós e pelos outros. O trânsito acaba sendo uma escola em que sobram aulas de vigilância, compreensão, justiça e, por que não, disciplina. Na tarefa que a gente se dedicar, que a gente possa verificar quanto de amor e de apreço nós já dispensamos ao cooperador do veículo que está do lado do nosso. Que não falte a segurança para nós, para o outro, para tudo que a gente for fazer. Não só na direção, mas no trato, na palavra, na atenção, considerando o bem de todos, por mais difícil que isso seja, para que desajustes não te ameacem a obra. Quanto mais dedicado nós somos, quanto mais verdadeiro é aquilo que nós proliferamos e, consequentemente, executamos, porque às vezes a gente fala uma coisa e age de um jeito diferente. Mas quanto mais aquilo que nós falamos se torna verdade em nossas ações, não haverão mais questões. As pessoas vão nos olhar com outros olhos, com um olhar de respeito, talvez com menos ódio, talvez com menos rancor, talvez com menos inveja. Quanto mais agitação no plano externo, quanto mais agitados nós estamos, maior é a necessidade que nós temos de calma no nosso íntimo, na nossa intimidade. Senão, como que nós vamos superar perturbações e obstáculos? Evitemos choques destrutivos. Que nós possamos exercitar entendimentos e tolerâncias, conscientes de que para coibir qualquer calamidade, no terreno do espírito, a paciência é o preservativo ideal. E para encerrar aqui, não se detenhas a lamentar
problemas e crises. Perceba-os, entenda-os, mas não fique preso neles. Se dedique, engaje na causa do bem. Guarda-te a serviço constante, usando paciência e amor, certamente vencerás. Essa é a mensagem de Emmanuel. E que fica pra gente como lição aí para a nossa aula sobre paciência no dia de hoje. Então, um exercício difícil, um exercício diário, mas que tão rico, né? Tão importante e que muda, capaz de mudar a nossa rotina, capaz de mudar os nossos relacionamentos. Que nós tenhamos não só para com aquelas pessoas, para com aquelas situações de dificuldade, uso da paciência, mas que nós já saibamos que em determinados momentos vão surgir coisas que nós talvez não saibamos resolver e que aquilo pode gerar um incômodo, um sofrimento, uma dor, uma raivinha ali, um ódiozinho acolá, mas que com paciência, com serenidade, nos colocando à disposição da espiritualidade e, claro, para resolver essa situação, que nós consigamos. Esse é o recado de hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre obediência e resignação, que entra naquela questão do espírita bonzinho, do espírita aceita tudo. Será? Será? Ou será que ele já entendeu? Ou será que ele já aprendeu? Porque a resignação é a grande chave. Você pode não aceitar, mas você pode ser um cara resignado. Tipo, isso faz parte. Mas aí semana que vem a gente fala mais sobre isso. E a tia Márcia aqui fala que nós vamos ser testados. É claro que nós vamos ser testados. Faz parte desse processo de evolução. Sem sombra de dúvida que nós seremos testados. Que nós estejamos preparados. Quanto mais sublimados a gente está, quanto mais a gente trabalha, quanto mais o Evangelho está dentro da gente, mais fácil fica da gente suportar e superar essas situações. Alguém pode virar para você: nossa, mas eu acho você tão sereno, acho você tão calmo, vejo que você não se perde tão facilmente, não entra na estribeira, né? Não perde as estribeiras quando você é colocado num momento de dificuldade, porque talvez isso já tenha sido suportado. Talvez já se entenda como tentar resolver. Talvez aquilo nos incomode, talvez aquilo nos machuque, mas a gente não demonstra. A gente não precisa externar todos os... A gente não precisa ficar dando chilique, né? Eu não preciso, que nem uma criança que não consegue alguma coisa, ficar pisoteando. Talvez eu entenda que para resolver determinadas situações eu preciso agir de uma determinada forma. Que gritar, que esbravejar, que xingar, que me revoltar, não vai resolver aquela questão. Isso significa que eu já tenho a paciência dentro de mim para determinadas situações. E vai ter outra que eu vou perder a estribeira. E que eu consiga achar a solução para que aquilo não aconteça de novo com a gente. Por quê? O que vai acontecer se eu continuar agindo dessa forma? Como disse o nosso amigo lá, as questões das doenças sistemáticas, né? Cadê? Deixa eu voltar lá. Psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas, elas acabarão fazendo parte de nós. Às vezes eu não concordo com determinadas ações das pessoas que estão ao meu redor. Cara, é a ação dela. Sublima isso. Se você ficar tomando por dor a atitude dos outros, a gente vai viver doente. A gente não é nosso, não nos pertence. Então assim, a gente vive muito isso.
Ai, mas o outro... Não, cara, o outro é problema dele. Esquece. Deixa ele. Ação e reação, causa e efeito, vai trabalhar com ele. Não se mete. Se isso te incomoda, isso é problema seu. Você tem que resolver isso consigo e não com aquela pessoa. Ah, mas ele não me dá atenção. Vai conversar com ele. Se quer atenção, vai perguntar por que ele não te dá mais atenção. Vai perguntar por que aquela pessoa te distrata. Mas é um problema dele que às vezes você não vai resolver. Resolve consigo. Suporta isso de determinada forma. Claro que tem limite. Tudo tem limite. Agressões têm limite. Que a dor tem esse limite, que a gente liga o sinal de alerta. Que a gente sempre tente buscar o equilíbrio. Senão a gente vai ficar doente. Que a gente consiga ter essa consciência. Vamos para as nossas vibrações, para o nosso encerramento. Que a gente consiga, ao longo do livro da árvore, é esse aqui, ó, Luciana, Contos e Crônicas, Hilário Silva Valério, psicografado por Antônio Baduy Filho. Essa é a segunda edição, são 2 livros, né? Todos eles acompanhando o Evangelho, com uma série do Evangelho. Essa mensagem específica é a resistência. Bora então para o nosso encerramento. Convido a todos então mais uma vez a se acalmarem, a fecharem os olhos, sentando numa posição confortável, que nós possamos nesse momento direcionar os nossos pensamentos com muita alegria, com muita energia, com muitas e as melhores vibrações que nós tenhamos. Que essas energias, que essas vibrações possam sair do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e que nós possamos direcionar para a espiritualidade amiga, que esses irmãos do alto possam direcionar e canalizar todas essas vibrações para o bem universal, para o nosso planeta, guerras, as criaturas que passam por fome, por aqueles que vivem com desastres ambientais. Vibremos pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, pelos dirigentes dessa nação. Vibremos por toda a população, principalmente por aqueles que estão nas ruas, não possuem um lar, estão ao relento, aqueles que estão acamados em suas casas, os idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os encarcerados na prisão. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos internados nas UTIs da Covid, por aqueles que se recuperaram, pelos abençoados profissionais da saúde, no combate dessa doença, pelos irmãos que desencarnaram, assim como os seus parentes, que possam ser envolvidos em muito amor. Assim vibramos também aos nossos entes que já desencarnaram, aquelas criaturas que não puderam estar conosco hoje, aos nossos parentes, aqueles que vivem conosco, possam receber essas vibrações nesse momento, e que as vibrações repletas de fluidos necessários para a nossa saúde, o nosso físico, para a nossa alma, possam ser colocadas nas águas
pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes nesse momento. E assim que nesta hora nós também possamos ter a nossa energia recuperada para mais uma semana, que as nossas forças possam ser refeitas, se não agora, durante o nosso sono, e que nós possamos estar envoltos em muito amor, nas bênçãos do Pai, protegidos contra toda e qualquer negatividade. Que nós consigamos manter essa vibração ao longo da nossa semana. E agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos mais este momento. Que assim seja. E é isso, meus queridos. Muito obrigado pela companhia. Possamos nos ver mais uma vez na próxima semana. Bom descanso, uma boa noite a todos, uma maravilhosa semana. Beijo no coração de todos. Muita paciência, hein? Muita paciência.